Olá a todos e a todas. Vamos fazer mais uma live hoje sobre a questão do giro da semana. E essa semana, sem dúvida nenhuma, ela foi trepidante, né? Tivemos vários acontecimentos bom, a casa do capitão lá, ou melhor, o capitão do mato está caindo. Então, de imediato, já passo a palavra para o nosso amigo Diogo. E aí, Diogo, como é que foi essa semana turbulenta aí? Boa noite, Antônio, né? Boa noite, nossos internautas aí que acompanham a nossa live aí todos os domingos, né? Bom, Antônio, infelizmente foi o que a gente preveu na semana passada, né? Nosso encontro aí do domingo passado, a gente, né, conversou bastante sobre isso, comentamos, né, que infelizmente neste domingo, no caso hoje, na nossa reunião virtual aqui, né? Iríamos ter chego aí a 1 milhão, mais de 1 milhão de casos infectados pelo Covid-19 e mais de 50 mil, né, homens e mulheres, né, brasileiros e brasileiras tendo perdido as suas vidas. Né? O mais triste de tudo isso, né, Antônio, que entra a semana, termina a semana e as coisas só pioram, né? A gente vê no nosso país a total falta de empatia por conta do presidente da República, a total falta de respeito, porque não são 50, apenas, não são 50 mil mortos, não é um número, né? São 50 mil homens e mulheres que perderam suas vidas, né? E por trás disso tem todas as, né? São pais, mães, tios, tias, filhos, filhas, né? Avós, né? Colegas de trabalho, colegas de profissão, amigos, né? De uma vida toda. Então, na verdade, são milhões atingidos por essas 50 mil mortes, né? E nós vemos um governo federal totalmente, né, amarrado, né? O presidente da República, por exemplo, até hoje, Antônio, essa crise começou no Brasil, a primeira morte foi em 16 de março. 16 de março foi o primeiro óbito no Brasil. E até hoje o presidente da República não fez uma reunião de trabalho, não fez uma audiência, nada para tratar de forma adequada o tema da pandemia no Brasil. Porém, né, fez live, né, ontem, para defender o miliciano bandido, né, do Queiroz, escondido na casa do seu advogado pessoal há mais de um ano. Né? Eu estava dizendo ontem para alguns amigos meus, né, que Bolsonaro até hoje não tratou com seriedade, né, e até hoje foi contra o tema do isolamento social, né, que poderiam ter salvado milhões, milhares de vidas de brasileiros, né. Porém, cuidou pessoalmente, né, do isolamento do miliciano Queiroz por mais de um ano. É uma tristeza, né? É uma tristeza o que o país está vivendo, né? Eu só te digo uma coisa, Antônio: este governo precisa acabar antes que acabe com o Brasil. Mas sabe o que chama mais atenção nesse processo aí? Antes disso, a Graça Pinheiro e o Jefferson estão dando boa noite para nós aí, já vão estar participando da nossa live. Mas o que chama mais atenção é que os países vizinhos nossos aqui, eles têm um número de infectados e mortos muito pequeno, mas insignificantemente pequeno. Na Argentina, que poderia ser, digamos que equivalente ao Brasil, mesmo tendo um território menor, uma população menor, mas enfim, na Argentina ela tem um número de infectados que comparado ao Brasil é muita diferença. A questão do número de mortos, então, nem se fala. Só que lá o governo teve uma postura assim, ó, radical, né? O governo determinou a questão da quarentena, os estabelecimentos públicos eles foram fechados e ficaram os essenciais abertos, os essenciais como supermercado, farmácia, enfim, os mais importantes. Mas aí a gente chama a atenção o seguinte:
O nosso município, aqui que nós estamos falando do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, aqui foi adotado a questão das zonas, né? E aí eles colocaram as zonas por cor. E na nossa região aqui, essa semana a gente ganhou a cor vermelha, né? O município que nós estamos falando, que é Canoas, nós ganhamos a cor vermelha, nós entramos em sinal de alerta. Porto Alegre já está assim, Caxias do Sul já está desta forma, né? E, bom, a gente está vivendo uma situação preocupante no Rio Grande do Sul e sem contar que nós, teoricamente, nós estamos muito atrás de Rio e São Paulo, muito atrás. Mas, mesmo assim, o número aumenta cada vez mais. E, nesse momento, ainda eles começam a insistir com a questão que tem que voltar ao futebol desesperadamente, onde o dinheiro quer mandar isso. E essa semana, se eu não me engano, na semana o Flamengo começou a jogar, né? Com os portões fechados, né? Mesmo assim, mas já começou a abrir a quarentena. Em São Paulo, eles já estão abrindo a questão da quarentena, né? E, bom, em São Paulo não baixou o número de infectados, não baixou o número de mortes. A gente está, assim, simplesmente largado a Deus dará. É cada um por si. Nós não temos o governo abandonou o seu povo, o governo está só preocupado com o Queiroz, está preocupado lá com o ministro da Educação, que a gente vai falar depois, e fugiu do país, fugiu, né? E a gente está vivendo uma situação hoje caótica na questão da pandemia, né? O Brasil completamente abandonado. Dando boa noite para nós aqui, a Leandra Freitas, de Portugal, né? Tivemos o privilégio de fazer uma boa live com ela. E a Aparecida Ramona Vieira, que está dando boa noite para nós aqui também. Diogo, vamos começar com uma questão que ela é interessante. Tem uma pesquisa que saiu essa semana, pesquisa do Valor Econômico. Olha aqui alguns dados. Eu peguei alguns assim que são os mais significativos, né? Perguntaram na pesquisa o seguinte: não esquecendo que essa pesquisa ela deve ter uma margem de erro muito grande, porque ela é feita só por telefone, ela não é feita presencial, tete a tete, tá? Então ela tem uma margem de erro significativa. Perguntaram para as pessoas: você é a favor do golpe militar no Brasil? Apenas 25% disseram que sim, 25%. Isso foi um dado interessante. Depois perguntaram se são favoráveis para o fechamento do Congresso. Apenas 17% disseram que o Congresso tem que ser fechado. Confiança nas Forças Armadas, né? Ficou ali em 25%, 27%. Confiança nas Forças Armadas. Isto é, as Forças Armadas têm perdido muito prestígio nesse governo. E, por último, aí, significativo, as igrejas, né? As igrejas em torno de 29% de confiança da população. Quero que tu comente sobre isso agora. É o seguinte: golpe militar 25%, fechamento do Congresso 17%, igrejas 29%, aprovação do Bolsonaro é em torno de 28%. Então, assim, ó, é só o povo dele ali que está respondendo positivamente a esses absurdos. Dá um comentário sobre isso, que eu acho que é significativo. Não, Antônio, li um pouco essa pesquisa, vi alguns desses gráficos aí durante a semana, né? De fato, demonstra, né, que o povo brasileiro ele está cada vez mais conectado, né? Está cada vez mais antenado com as coisas que estão acontecendo, né? Essa pauta que o bolsonarismo tenta, né, a fórceps, inclusive, implantar no país, né, como fechamento do Congresso, fechamento do STF, contra as instituições democráticas, ela tem cada vez menos guarida na sociedade, né? E estas pesquisas têm demonstrado isso, né? E têm demonstrado que o bolsonarismo ele está cada vez mais acuado, né? Mas também a gente tem que entender que o Bolsonaro ele quer isso, né? E quanto mais ele fica acuado e quanto mais ele se sente atingido, né?
mas ele fala só para o seu público, né? Ele cada vez fala mais para o seu povo, para as pessoas que pensam da forma que ele pensa, né? Para estes fascistas, para estes cidadãos e cidadãs que querem, né, menos democracia no nosso país, né? Então, esse tipo de pesquisa demonstra isso, e que bom que demonstra isso, né? Que bom que Bolsonaro tem as suas opiniões cada vez com menos eco na nossa sociedade, né? Bolsonaro é cada vez mais minoria na nossa sociedade, né? E temos que cada vez mais nos unirmos, né? Mas não nos unirmos apenas para tirar Bolsonaro do poder, né? Precisamos todos nós nos unirmos para tirar Bolsonaro do poder, tirar Mourão do poder, fazer eleições livres, sem fake news, sem impulsionamento de WhatsApp, sem mentira, sem golpe, né, sem um judiciário atuando, né, para eliminar adversários, mas também nos unirmos para, além de tudo isso, né, revogarmos a reforma trabalhista, revogarmos a reforma da Previdência, revogarmos, né, a PEC da morte, a PEC do teto de gastos, né, que proíbe o país, né, de fazer investimentos em educação e saúde pelos próximos 20 anos, enfim, né? Também temos que nos unirmos para recuperar direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, e colocar o país no rumo, né, novamente. Então, eu acho que ainda bem, né, que pesquisas como essas estão sendo feitas e os resultados que estão sendo conferidos, né, demonstram que o povo está nessa batida, né, de não entrar na onda do bolsonarismo só por entrar. Nessa questão da pesquisa que me chamou a atenção, sabe o que foi? A questão das Forças Armadas. Tá? Certa vez, dando aula no EJA, no nono ano, né, tinha o conteúdo que falava sobre a pesquisa na confiança nos órgãos públicos, né? E aí falava a pesquisa, ela trabalhava com a seguinte ideia, né? A questão do governo federal, prefeituras, polícia, militar, e os que eram melhor avaliados eram as Forças Armadas, né? Pois bem, aí eu questionava para os alunos o seguinte, mas vamos combinar uma coisa, né? O que as Forças Armadas fazem, de fato, né, para ser melhores avaliadas? Isso eu estou falando aproximadamente aí há uns 8 anos atrás que eu dei essa aula para os alunos, né? Onde as Forças Armadas estavam lá no seu cantinho lá, a brabinha, mas estavam lá no seu cantinho lá, né? Pois bem, essas Forças Armadas não tinham exposição para a sociedade. Então, obviamente, que elas eram bem avaliadas, né? O poder público municipal, os prefeitos, do modo geral, no país, eram muito mal avaliados. Não individualmente, mas sim como um todo, né? Mas aí eu perguntava para os alunos o seguinte, quem é que, quem é que asfalta a rua? É o prefeito ou as Forças Armadas? Ah, é o prefeito, né? Tá. Quem é que tem que resolver o problema da saúde no município? Ah, é o prefeito, junto com o Estado, federal. Isto é, as Forças Armadas não tinham exposição, aí elas eram melhor avaliadas. Nesse caso aqui, quando as Forças Armadas estão administrando o país, eles são muito mal avaliados. Eles caem lá embaixo porque a gente vê que os militares no poder público administrando, eles são um desastre. Eles são um caos, porque eles não sabem administrar. Nós temos um ministro da Saúde interino e ele fala horrores. Ele não sabe de geografia, ele não sabe de história e muito menos de medicina. Muito menos de medicina. Então, ele não tem a mínima ideia. Uma das primeiras coisas que ele fez quando ele chegou no Ministério da Saúde foi dizer o seguinte, não, agora nós não vamos divulgar mais os dados. E os dados que foram divulgados antes já estava tudo errado. Nós vamos refazer essa conta aí, porque não é todo mundo aí que está morrendo de coronavírus, né? Então, assim, ó, os militares, quando eles têm a exposição para a sociedade, eles são um desastre, eles são o caos, e reflete na pesquisa aqui em torno de 25%, 27% de aprovação, que está no bojo ali
dos loucos dos bolsonaristas. Pois bem, vamos para uma outra parte agora, não esquecendo, né? Está tudo interligado. Mais uma boa noite aqui da Gabriela Maia, dando boa noite para nós. Boa noite, Gabriela. Essa semana, nós tivemos o seguinte: o jornalista Kennedy, que é um cara que trabalhou na Record, no SBT, é um cara renomado, um cara respeitado, né? Uma fonte confiável. Ele se indignou com o Luciano Huck. E ele foi para o seu Twitter e disse: Luciano Huck, você é um babaca. E aí ele vai argumentar isso. Por que o Luciano Huck é um babaca, segundo ele, né? Luciano Huck esteve ao lado do Aécio em 2014. O Luciano Huck lá na Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo de 2014 já, ele pegou na inauguração da Copa, foi ele que chamou aquele coro lá no estádio do Corinthians, né? Ei, Dilma, vai, vai, vai. Foi ele que puxou aquele coro lá. Por isso que o pessoal ficou tão empolgado, né? E todo mundo mandou a Dilma bem longe, puxado pelo Luciano Huck. O Luciano Huck, um apoiador do golpe, o Luciano Huck, um apoiador do Bolsonaro, e agora ele é contra o Bolsonaro e ele é contra essas medidas e anda fazendo live junto com o Fernando Henrique, né? Dizendo que ele é um profundo conhecedor do Brasil, e ele quer ajudar o Brasil nessa transformação e tudo mais, etc. E aí esse jornalista, que é uma pessoa séria, respeitável, não aguentou e disse: Luciano, você é um babaca. Não há comentário sobre isso, Diogo. Pois bem, né, Antônio? Só para fechar aquele último parênteses que tu abriu ali sobre os militares, né? É uma vergonha, né, Antônio? O que parte aí de generais da reserva e alguns poucos ainda da ativa que compõem esse governo estão fazendo de serviços, né? De serviço ao país e à instituição Força Armada, das Forças Armadas, né? É uma aliança com o que tem de mais, desculpa a palavra, mas o que tem de mais bagaceiro na política brasileira, né? Os militares fazendo um governo, né, com essa turma ligada a Olavo de Carvalho, né, a milícia carioca. Olha a vergonha que é para as Forças Armadas do nosso Brasil estar segurando um presidente da República com o tipo de relação que tem com a milícia do Rio de Janeiro, né? Quem vê aí os áudios, né, as degravações aí das conversas do Fabrício Queiroz, né, oferecendo cargo, oferecendo dinheiro, né, pedindo aí para fazer nomeação, ele articulando nomeações, né, e tudo óbvio, né, dentro daquele grande esquema de rachadinha que passa aí de 40% a 90% do salário de cada indicação dessa turma de volta para a família, né? Então é uma vergonha. A gente espera que o mais rápido possível as Forças Armadas, parte das Forças Armadas que compõem esse governo, né, criem vergonha na cara e voltem para os quartéis de onde nunca deveriam ter saído, né? E só sair de lá quando o país precisar de fato, né, para proteção da sua soberania. Mas enfim, o que tu estava falando ali do Luciano Huck, né, é o típico, né, a típica direita, né, caviar do nosso país, essa direita que colocou Bolsonaro no poder, né? E nós temos que sempre relembrar isso. Bolsonaro chegou ao poder por conta do apoio, né, de Luciano Huck da vida, de Fernando Henrique Cardoso, né, e de tantos outros aí que abonaram, né, e preferiram votar no miliciano do que no professor, né? Bem claro, o Brasil tinha duas opções em 2018 no segundo turno. Era o miliciano, né, carioca, miliciano da Gema, e o professor universitário Fernando Haddad. Então, essas pessoas foram cúmplices direto, digo, eles são os criadores do bolsonarismo. Agora, né, tentam passar uma imagem de que não tem culpa nenhuma, né, que não, sabe, passar aquela, sabe, dando aquela repaginada, fazendo aquela maquiagem bem bagaceira, para dizer que não são eles. Mas eles sim são os responsáveis. Assim como agora os arqui-inimigos do Bolsonaro, né?
o Bolsodória e o Witzel lá no Rio de Janeiro, né? Que fizeram aquele papelão durante a campanha eleitoral. Bolsodória, quem não. Bom, isso vai ficar marcado pro resto da vida, né? E estão agora aí como inimigos número um do Bolsonaro. Mas só que o povo não esquece, né? Nós estamos em 2020 e a tecnologia também nos permite resgatar prints, imagens, discursos, né? Muita coisa dita e falada. Então o povo não vai se enganar, né? Luciano Huck, Fernando Henrique Cardoso, né? A história sempre, né, vai colocar eles no lugar deles, né? Então não adianta vir agora com essa conversinha para boi dormir, né? Porque se tem alguém que apoia, e digamos aqui, né? E temos que sempre fazer uma observação aqui e registrar, né? Huck, Dória, Fernando Henrique Cardoso, entre outros, eles não são contra a política econômica do Bolsonaro. Eles, se tem uma coisa que eles aprovam no governo Bolsonaro é a política econômica, é a pauta, né, do Guedes, né? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, carteira verde e amarela, retirada de direitos, isso eles apoiam, né? Pode ver que nem uma live, nem uma conversa, nem uma declaração que eles fazem, eles comentam sobre a retirada de direitos dos trabalhadores. Em nenhum momento eles falam em tirar o presidente Bolsonaro do poder para resgatar direitos dos trabalhadores, né? Então a gente tem que ficar muito esperto, né? Para que, e por isso a importância da união das esquerdas, né? A união dos partidos, né, de esquerda, progressistas e tal, nas eleições de 2022, para não deixar essas figurinhas carimbadas, que são os responsáveis por Bolsonaro estar no poder e são os responsáveis por dar governabilidade para Bolsonaro no Congresso, para eles não assumirem também o poder. Nós precisamos derrotar essa turma também, né? É Luciano Huck, Fernando Henrique Cardoso e Companhia Limitada. Dando boa noite para nós aqui, o Rubens aqui, né? Fazendo um comentário. Queiroz, como homem de confiança dos Bolsonaros, hoje seria da alta cúpula e estaria fazendo miséria no governo, mas não deu. Nós vamos comentar sobre ele lá no final, lá sobre o Queiroz. Lá. Mas, em cima dessa linha que tu está comentando, Diogo, assim, ó, essa semana deu uma entrevista e eu acho que é isso que nós temos que ficar atento, né? O pessoal que está nos assistindo também, que são essas manobras que tem na política, né? E bom, que a população precisa compreender isso, né? Para que a gente não continue sendo enganado pelos grandes meios de comunicação. O Porchat, o programa que tem de entrevista, né? Ele fez uma entrevista com o Mandetta, o ex-ministro da Saúde, né? E bom, e lá no final da entrevista, olha o que o Porchat ele perguntou. E isso não é à toa, né? Porque o Porchat, para todo mundo que ele entrevista, ele pergunta isso. Então, isso é, na verdade, a linha editorial da Rede Globo que está estabelecendo esse tipo de narrativa, né? E é o seguinte, ele pergunta, mas tivesse eleições e o candidato fosse o Haddad e o Bolsonaro, em quem o senhor votaria? E ele não pensou duas vezes no Bolsonaro, é claro, porque o PT não pode voltar, né? Pois bem, aí nós temos que resgatar o seguinte: 1 milhão de infectados no Brasil. Né? Nós somos hoje o vice-líder no mundo. 50 mil mortes no Brasil. Em mortes, nós somos o vice-líder também. Né? Nós estamos liderando junto com os Estados Unidos. E, bom, e mesmo nessa situação caótica que o Brasil está passando, ele perguntado entre Haddad e Bolsonaro, não, eu voto no Bolsonaro, obviamente, né? Obviamente ele faz esse adendo ainda, obviamente eu voto no Bolsonaro. Então, é um pouco o que tu tinha dito, né? Eles não querem tirar o Bolsonaro para mexer na política econômica. Eles não querem tirar o Bolsonaro para gerar mais emprego. Eles não querem tirar o Bolsonaro para fazer distribuição de renda.
Eles não querem tirar o Bolsonaro para melhorar a vida das pessoas. Eles querem tirar o Bolsonaro porque está muito feio para eles. E aí eles querem botar quem? A direita cheirosa, né? A direita cheirosa pode ser qualquer um, pode ser o Dória, pode ser o Luciano Huck, enfim, alguém do novo, né? O Amoedo, né? Que não é tão novo, né? O partido. Então eles querem trazer essa direita cheirosa de novo, né? As arrumadinhas, os limpinhos, que não falam bobagem, mas cravam a faca no coração do trabalhador. E aí eu quero que tu dê uma comentada sobre esse programa do Porchat e essa declaração do Mandetta, que não é a primeira que eu já vi. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, essa semana, na Rádio Guaíba, uma entrevista com o prefeito do PSDB de Santa Maria, fizeram a mesma pergunta, e ele não pensou duas vezes. É claro que no Bolsonaro, com todo o caos que nós estamos vivendo. Dá uma comentada sobre isso. Então, né, aquilo que a gente sempre fala, né, Antônio? Essa turma não gosta do povo, né? Essa turma que o Mandetta representa, que o Pozobon lá em Santa Maria representa, né, é isso que a gente fala, é a turma, né, do agronegócio, é a turma que representa as grandes corporações do país e que está sempre preocupado com a pauta, né, e com o que a Bolsa de Valores do país, né, que a Bovespa pensa, né? Essa turma representa os donos do dinheiro do nosso país. Tanto Mandetta quanto Pozobon lá em Santa Maria é isso, representam os donos do dinheiro, né? Eles estão nas funções, né, e ocupam as funções que ocupam, né, única e exclusivamente, e são financiados, né, para isso, e só existem, né, e só opinam por conta disso, né? Então, isso só reforça, né, que precisamos de uma frente, né, de centro-esquerda, né, progressista, muito articulada e muito organizada já nas eleições de 2020, né, pensando já no 2022, porque quem nos retira direito, Antônio, está sempre unificado, né? Essa turma que tira direito de trabalhador, né, que não gosta, né, de um povo com mais condição e com mais poder aquisitivo, né, um povo mais participante, né, da democracia, mais participante da vida pública e tal, essa galera está sempre unificada. Tanto é que a pergunta do Porchat e pro Pozobon nesse outro programa que eu não vi, né, eles não titubeiam, né? Eles não titubeiam. O país está num caos, está vivendo a maior crise da sua história, e vamos aqui colocar os pingos nos is. Não é só por conta do coronavírus. O Covid-19 ele é um ponto a mais que está fazendo o mundo inteiro sofrer, mas com muito maior violência no Brasil por conta dos seus governantes. Por conta de governantes como Bolsonaro, como Pozobon, como Mandetta, que nunca foi defensor do SUS, né? Adotou aquele coletinho do SUS ali como modinha durante a pandemia para fazer gracinha para contrapor com o seu presidente da República. Né? Mas convenhamos aqui, Mandetta é contra o SUS. Mandetta votou pela PEC do corte de gastos, que tirou a possibilidade do Brasil fazer investimentos na saúde durante os próximos 20 anos, e que desde que foi aprovada, a saúde do nosso país perdeu um investimento de mais de 10 bilhões de reais por conta dessa PEC que o senhor Mandetta votou. Então, esqueçam, Mandetta é ligado a Caiado e Mandetta é ligado ao grande agronegócio, né, de Goiás, enfim, daquela região do país. Então, não tem de nada. Né? Então, enfim, né, a gente, essa turminha não consegue se esconder por muito tempo, Antônio, né? E programas como Porchat, né, e opiniões, né, e a importância de Fábio Porchat da vida entrar na pauta da política, do Felipe Neto, do Whindersson Nunes, né, entre outros influenciadores digitais, youtubers e tal, é importante, sim, eles entrarem na pauta política, né, para romper a bolha, né, para não ficar só naquela discussão e naquele debate de quem está no dia a dia da política. Mas essas figuras, né, que hoje são extremamente importantes para
opinião pública do nosso país, principalmente para aqueles mais jovens, né? É muito importante eu estou achando bem legal isso, né? Bem importante eles entrar no dia a dia, opinarem sobre política, né? Trazerem, né, essas situações para a rotina, como eu volto a dizer, de pessoas que não estão no dia a dia da política, né? Não estão no dia a dia conversando política. Então, o papel dessas figuras como Porchat, entre outros, é bem importante para esse novo momento, né, da democracia brasileira, nesse período de pandemia, onde está todo mundo mais ligado na internet, nas redes sociais, né? Então é bem importante para nós rompermos essa bolha, né? Tem aqui, tem aqui uma notícia agora que eu estou vendo agora, né? Olha que interessante. Mandetta já fala em chapa com Moro para a presidência em 2022. Os Né? bichos não perdem Então, uma, né? não perde uma. Então, assim, qual é o que a gente precisa ficar atento nos grandes meios de comunicação, né? Os grandes meios de comunicação é como se fosse um time, tem vários jogadores em campo, né? E para a seleção eles vão escalar dois lá para ir para a Copa do Mundo. É assim que eles ficam imaginando. E aí o Mandetta já fala numa chapa com o Moro. Mas tem uma questão que nós não comentamos, mas vamos deixar para o final, eu acho que é mais pertinente, até eu vou anotar aqui junto para não esquecer. Aí, só para a gente não esquecer, porque o gancho ele é bem pertinente. Pois bem, o que a gente tem agora? Finalmente, aquela menina lá que estava enlouquecida, a Sarah Winter, finalmente a Sarah Winter foi presa na investigação sobre os atos antidemocráticos. Aproveitar e ler aqui um comentário que entrou da Gabriela Maia. Antônio, me desculpe, queria fazer uma pergunta para você. Por que os eleitores do Bolsonaro, inclusive uns evangélicos, são agressivos depois que o Bolsonaro foi eleito? Eu mesma sofri quase agressão por não pensar com eles. Os fanáticos pelo governo do Bolsonaro são agressivos. Parecem até e fizeram lavagem cerebral neles. Vamos dar uma comentada sobre isso que eu acho que é interessante. Ô, Gabriela, qual é a opinião que eu tenho sobre isso? Os loucos chegaram ao poder. E como eles chegaram ao poder, eles estão achando que eles podem fazer o que eles querem. Inclusive ser agressivo com os contrários. É esta que é a postura deles, essa postura arrogante e arcaica que eles têm. Vamos fazer um pequeno paralelo dos evangélicos atuais. Esses evangélicos, não todos, tá? Muita gente séria, honesta, mas esses evangélicos bolsonaristas, na verdade, a impressão que dá é que eles saíram do fundo, no túnel do tempo da Idade Média. Eles saíram do tempo das cruzadas, né? Eles matavam em nome de Deus. Esses evangélicos, a gente tem a impressão, eles agem dessa forma, eles defendem a pena de morte, eles defendem escrachar as pessoas, eles defendem humilhar as pessoas. E o que é mais grave, eles se dizem cristãos. Isso é o que é mais chocante. Eu fico imaginando Jesus Cristo, né, com uma arma na mão, que na época não tinha arma de fogo, mas uma espada, né? Eu fico imaginando Jesus Cristo, como eles imaginam que seja, Jesus Cristo com uma espada na mão e dizendo para os seus apóstolos: bandido bom é bandido morto. Nós vamos cortar a cabeça dos vagabundos aí, para eles aprenderem como é que funciona a vida. Os vagabundos aí, esses comunistas. Fico imaginando Jesus assim, porque deve ser esse Jesus imaginário que ele segue, né? Porque são pessoas fanáticas, são pessoas que não conseguem juntar questões minimamente lógicas. Exemplo, se tu deseja matar o teu próximo, tu não pode ser cristão. Não tem como juntar as duas coisas. Eu fazer uma representação com a mão. Cristão e morte não acontece aqui. Acontece aqui, ó, cristão e morte. É assim que funciona. Então, esse bando de retardado, eles agem dessa forma.
Só que tem um pretexto para isso, né? Interessa para os que comandam as igrejas, como os Malafaia, o Valdomiro, o Edir Macedo, interessa que eles tenham fiéis cada vez mais idiotas, cada vez mais besta. Interessa isso, porque é fácil de manipular e chegar nas igrejas, principalmente nas igrejas que têm candidatos a vereador. Preste bem atenção. Eleições que têm candidatos a vereador que são de igrejas, sabe qual é uma das estratégias que eles usam? Eles pegam e fazem um mapeamento lá na igreja, ó, aqui nessa igreja tem 500 fiéis, né? E aí eles começam a dizer lá, onde é que tu vota? Pá, 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 eu voto em tal lugar. Ah, legal, joia. Na escola lá, vota 20 irmãos. Então tem que ter 20 votos naquela escola lá, né, meus irmãos? Porque aqui é um representante de Deus, aqui um representante de Jesus, né, seguindo os ensinamentos de Jesus, o Jesus deles, bandido bom é bandido morto, tá? Esse é o Jesus deles, né? Obviamente que não é o Jesus que a gente acredita. E aí, respondendo aqui para a Gabriela, que é essa impressão que eu tenho. Quer dar um comentário sobre isso, Diogo? Na verdade, sim, dizer para a Gabriela assim, que primeiro que eles não viraram agressivos depois que Bolsonaro foi eleito, né? Eles já eram agressivos antes, né? E tem como característica, né, essa agressividade, porque todo mundo que defende torturador, né, que defende o que essa turma defende, né, são agressivos na essência. E além de ser agressivos, são covardes, né? São aqueles agressivos que são covardes, né? E concordo com ela sim, né? A Gabriela, né, quando ela diz que não é que parece que sofreram lavagem cerebral, sofreram lavagem cerebral, né? Manhã, tarde e noite, dentro dos templos, dentro das igrejas, né, através dos canais de TV, tanto da TV fechada quanto TV aberta, né, dos canais das redes sociais, houve sim, né, uma grande lavagem cerebral. Né? E se tem um lugar onde a propagação de fake news, né, do Bolsonaro funciona, é dentro, né, da rede de igrejas evangélicas. Né? É ali que prospera muito, né, as fake news. Né? Mas dizer para a Gabriela que é um pouco isso. Né? A lavagem cerebral é, de fato, a principal coisa que acontece aí com essa turma. Está comentando aqui para nós aqui a Graça Pinheiro. Gabriela Maia, pertinente sua pergunta. Os eleitores do Bolsonaro vivem num estado de ódio constante, muito agressivo. E a Gabriela está agradecendo pelo comentário. Obrigado, Antônio. Eu que agradeço. Obrigado, Gabriela. Diogo, outra notícia boa agora, que eu estou pegando algumas na hora aqui. Eu tenho outras aqui interessantíssimas, mas está pintando outras muito boas aqui. Ó. Olha o que saiu agora. Celular de Bibiano, aquele que morreu de infarto, né? Entre aspas, chega ao Brasil. Celular de Bibiano chega ao Brasil. Olha, o cara mandou um celular para o exterior, cara. E conteúdo pode ser destruidor para Bolsonaro. Eu já tinha a Gabriela Maia, muito obrigado, jogo, também aqui. Só fazer um paralelo com esse aqui com o Bibiano, eu já te passo a palavra. Não esquecendo, o Bibiano ele morreu de infarto, né? O ex-presidente depois de 64, o João Goulart, morreu de infarto. E o Bibiano tinha 50 e poucos anos, o João Goulart tinha 50 e poucos anos. Depois o direitista, melhor, o comunista, que virou direitista, reacionário, apoiou o golpe militar. Depois os militares foram para cima dele. O Carlos Lacerda, um cara jovem, de 50 e poucos anos, morreu de infarto também, né? E o interessante é que a morte do João Goulart, em 1976, e até tem uma história curiosa em 1976. Ele morre numa segunda-feira, em 76, o João Goulart, tá? Na biografia que eu terminei de ler dele. Ele morre numa segunda-feira.
E no domingo, teria o jogo da final do Campeonato Brasileiro entre Inter e Corinthians. E os dirigentes do Inter queriam fazer um minuto de silêncio, porque o João Goulart foi jogador do Inter lá na década de 30. Fato curioso, foi inclusive até campeão gaúcho na década de 30. E, bom, os dirigentes queriam homenagear os militares naquela partida, nos bastidores, que eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás, foram para cima e disseram, não tem homenagem para ele. Não tem homenagem para comunista. Ninguém vai homenagear ninguém aqui. Senão não vai ter nem jogo. Assim o nível, tá? Pois bem, o João Goulart, ele morreu de infarto. Casualmente, quando o João Goulart, naquele período que ele morreu ali, foi desencadeado no Brasil, Uruguai, em Argentina, acho que o Chile também entrava, que era a Operação Condor. A Operação Condor era para poder matar os opositores que estivessem ligados nesses países. E suas polícias poderiam entrar em cada país sem passaporte, sem nada, carta branca, para perseguir os opositores, né? Pois bem, o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, ele estava exilado, se eu não me engano, na Argélia. O serviço secreto da Argélia foi procurar ele e disser o seguinte, o João Goulart vai ser assassinado. Era assim para ele. E, bom, o Arraes pegou e deu um jeito de a informação chegar até o João Goulart, né? E ao Brizola, que estava no Uruguai. Pois bem, essa informação chegou, o João Goulart não acreditou muito, achou um exagero isso, né? Matar, não fiz nada. O João Goulart, todo o tempo que ele estava no exílio, era uma coisa curiosa, porque ele não conseguia entender por que ele não poderia voltar para o Brasil. Ele não conseguia entender esse processo. Por que ele não podia voltar? Né? E, bom, misteriosamente, ele morreu de infarto. E aí, o que a gente tem no óbito lá? Está escrito lá, o médico diz que ele morreu de infarto, né? Então, as pessoas na política, elas costumam morrer de infarto, uma coisa interessante. Dá uma comentada sobre isso, sobre o celular que o Bibiano escondeu fora do Brasil e agora chegou ao país agora. Será que tem muita coisa ali que pode comprometer o capitão? E aí, João? Bom, Antônio, eu acho que é interessante, né? Eu não acredito muito em coincidências, né? Principalmente envolvendo, né, figuras como Bolsonaro, né, como a milícia carioca e os militares, né, que compõem esse governo, que são aqueles militares, né, com perfil golpista, né? Até mesmo porque se tem uma coisa que militar, né, sabe fazer quando está no governo, né, é matar o opositor, esconder corpo, né, fazer censura e endividar o país, né? Isso militar, né, sempre quando teve no poder, foram coisas que sempre foram bons, né? E fazer a gestão, né, nunca foi defender a democracia, né, e defender as instituições democráticas nunca fizeram. Mas enfim, em relação a essa questão do Bibiano, né, eu não acredito em um cara saudável, né, atleta como ele era, enfim, né, ter tido coincidentemente no período que começa a abrir, né, a caixa preta contra a família Bolsonaro, né, e pouco tempo depois dele dizer que não tinha falado nem 3% do que ele sabia contra, né, o Bolsonaro e sua família, ele vem a óbito, né? E eu me lembro bem ali quando do ocorrido, né? Um velório muito rápido, ele morreu de manhã, de tarde já estavam, né, enterrando, né? E isso que a gente não estava nem no período ainda de pandemia, com protocolos e tal, né? Então, é interessante, né, que as coisas, há muitas coincidências, né, que cercam a família Bolsonaro. Essa é uma, né? Ser vizinho dos assassinos da Marielle é outra, né? O Adélio, né, aquele autor da fakeada, né, daquela facada fake que ele tomou lá na campanha, coincidentemente ou não,
fazia tiro e treinava tiro no mesmo clube que o filho dele, o Carlos. Enfim, é uma família muito cercada de coincidências. Mas, enfim, vamos à pergunta que tu fizeste. Claro que Bibiano foi uma das primeiras pessoas, né, a assumir de fato algum tipo de organização na coordenação da campanha do presidente miliciano, né? E se tem alguém que sabia muito, né, de tudo que acontecia nos bastidores, era essa figura, que também, do meu ponto de vista, é uma figura deplorável, não é porque faleceu que vai virar herói, né? É outro que fez de tudo e mais um pouco para o canalha do Bolsonaro chegar ao poder e só virou, né, o fio e virou ali, entre aspas, oposição ao Bolsonaro por conta que não ganhou, né, o que queria, por conta, né, de não levar o seu para casa, né? Mas quando eu escuto essas coisas, que o celular está aqui, o celular está lá, o celular voltou, né? Eu espero que isso seja metáfora, essa questão do celular, né? Porque hoje tu pode guardar as coisas, né, tudo numa nuvem, tudo numa rede, né? E essa história que o celular tá para lá e para cá me assombra um pouco, né? Espero que seja mais figura de linguagem. Mas eu não tenho dúvida de que se tem um conjunto de arquivos, né, de conversas da cúpula da campanha ali, da pré-campanha do Bolsonaro, o Brasil se liberta, né, desse miliciano, né, desse presidente fajuto. Mas eu espero, né, vamos esperar mais um pouquinho, né, vamos ver o que de fato vai ser entregue, né, nesse jogo todo, né, mas que de fato sim, não tenho dúvida, se houver algum arquivo real aí, né, destas pessoas, principalmente do Bebiano, não tenho dúvida que muita coisa será esclarecida, inclusive essa facada fake, né, que ele tomou e que até hoje essa história é muito mal contada, né? E que a gente sabe que para o padrão e para o perfil, né, do Bolsonaro tudo é possível, né? Ainda mais quando tem militar por trás, né? A inteligência aí de parte das Forças Armadas com ideais golpistas, né? E fascistas, a gente sabe que eles podem fazer. Mas além disso, com certeza também tá aí as fake news, né? Tá os disparos de notícias falsas em massa, né, o financiamento eleitoral, né, de empresários através de Caixa 2. Com certeza, tudo isso está nesse grande pacote que essa turma ameaça, ora sim, ora não, apresentar para a população. Né? Espero que quem tenha essas informações apresente logo, né, antes que tenha o mesmo fim do Bebiano e de outras figuras ainda. Agora a gente tem uma questão curiosa que aconteceu, né? E, essa semana. O chargista chamado Aroeira, né? Ele produziu uma charge e ele utilizava o logo a marca da Cruz Vermelha, que é uma cruz, né? Uma cruz, ela é vermelha, claro, né? E aonde ele coloca o Bolsonaro com uma lata de tinta preta, né? E pintando as pontas da cruz, transformando ela numa suástica. Pois bom, ele ficou enfurecido, ficou, e vai processar, vai fazer acontecer. Aquela coisa do capitãozinho, né? Digamos que o militar da República de banana, né? Vai dar tapa na cara, vai dar soco, vai dar facada, vai fazer acontecer. E bom, e aí teve uma avalanche de outros chargistas que começaram a refazer essa charge, né? E aí a gente vai ver claramente uma censura do governo, inclusive nas charges, que é um escândalo. Te passo a palavra agora e fazer assim um paralelo, né? Se tinha tanto medo que a gente fosse virar uma Venezuela, ele está conseguindo fazer pior, só com um detalhe diferente, né? Na Venezuela ainda eles lutam a favor do povo, né? Aqui o capitãozinho luta contra o povo, ele quer massacrar o povo a todo tempo. Dá uma comentada sobre essa censura que teve na charge do Aroeira. E ele deu entrevista, ele fez live essa semana
para todos os sites que possa ter no país, né? A charge dele ganhou mais repercussão ainda. Vá comentar sobre isso. O que Bolsonaro e a sua trupe fazem no país hoje, né, nos envergonham no mundo todo, né? Porque além da censura de opinião, da liberdade de expressão, o chargista ele está dentro da comédia, né? Então a comédia ela ousa mais, né? É natural que quem, né, o artista ou a artista que trabalha com a comédia, eles ousam muito mais e a liberdade deles para se expressar ela é potencializada, é ampliada, né? Então, como a gente diz, é um governo fundamentalista, é um governo que ele ataca, inclusive, a comédia. Além de atacar a imprensa, atacar a liberdade de expressão, ele ataca também os comediantes, quem trabalha com a arte da comédia. Então, é o último grau, né, do autoritarismo. Bolsonaro nunca escondeu que é a favor da ditadura, Bolsonaro nunca escondeu que é a favor da censura, Bolsonaro nunca escondeu que é a favor, né, de uma ruptura institucional. Ele é parlamentar, foi deputado durante quase 30 anos e sempre se destacou do ponto de vista da mídia, né, por esses ideais fascistas, essas ideias fascistas, racistas, homofóbicas, xenófobas, né? Enfim. E ele mesmo diz, né? Tem uma célebre, né, reportagem dele, não lembro que canal, onde ele diz que o regime militar deveria ter matado uns 30 mil a mais, né? Que teria resolvido o problema. Então, este é Jair Messias Bolsonaro. E que, como tu mesmo lembrasse aqui, nem Messias ele é, porque ele inventou esse nome, né, e registrou, né, o Messias como nome do meio. Então, o nome dele de batismo não é esse, é um nome criado, e tu, acho que na nossa primeira live aqui no canal lembrou disso, né? Como a gente diz, o cara é uma fake news ambulante. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito perigoso, né, para a nossa democracia. A gente espera, né, Antônio, que isso acabe logo, né? Ainda bem que tu mesmo citaste ali na pesquisa que apresentou do valor econômico, né, cada vez mais esses ideais ditatoriais ecoam menos na nossa sociedade. Então a gente espera que, óbvio que agora, infelizmente, estamos no meio de uma pandemia, mas mesmo assim, muitos brasileiros e brasileiras estão nas ruas lutando, né, a favor da democracia, contra o fascismo, né? Eu não tenho dúvida que cada vez mais que conseguirmos aí ultrapassar, né, essa pandemia, nós continuaremos nas ruas cada vez mais, com cada vez mais unidade para tirar esse tirano, né, do poder. Porque se deixar, Antônio, se deixar, ele faz a ruptura, né, e ele instaura no país uma ditadura, né? A força, né, a base da arma, da força, né, das milícias, né, enfim, né, nós temos que tomar muito cuidado, continuar denunciando, e o papel, né, dos jornalistas, o papel dos chargistas, né, o papel dos atores, das atrizes, né, dos diretores, dos autores, dos escritores, né, enfim, cada cantores, cada homem e mulher que trabalha com a arte no nosso país tem um papel fundamental, né, para denunciar, né, esse regime hoje que está se tentando instalar no nosso país. Agora a gente tem uma questão assim, que é a prisão da Sarah Winter, né? Ela foi presa sobre a questão dos atos antidemocráticos. Pois bem, nós tivemos essa semana uma coisa extraordinária, né? Que foi os apoiadores dela fizeram fogos de artifício no prédio do STF, como se fosse um bombardeio, né? O que é interessante ali, a polícia militar que faz a cobertura ali, sim, não fez nada, né? Menos mal que o governador do Distrito Federal,
ele chegou lá e demitiu o comandante lá, o que comandava, que estava comandando ali a segurança ali, pegou e demitiu o cara, porque eles fizeram um bombardeio com fogos de artifício em frente ao STF, como se estivesse bombardeando. E as imagens que chegaram para nós é como se fosse um bombardeio aqui, um recado incrível, né? Mas dá uma comentada sobre a prisão da Sarah Winter e vamos fazer um paralelo com aquela frase. Vamos ver se eu me recordo agora o ano, 2015 e 2016, quando Lula disse que o STF estava acovardado. O STF só está reagindo em 2020. O Lula falou isso em 2016, eu acho. Em 2016, Lula falou isso. 6 anos se passaram para o STF assinar embaixo que estava acovardado. E agora que eles estão começando a reagir, fazendo investigações, fazendo prisões agora, desmantelando o grupo dos Fajuta lá de 300 que não tinha 30 lá do grupo, liderado por essa louca aqui, né? A Sarah Winter, né? E bom, e ela foi presa. E contraditoriamente, agora eles têm uma campanha, Sarah Winter Livre. Olha que loucura. E nem os memes que saem nas redes sociais, o mundo ele não dá volta, né? O mundo capota, né? Dá uma comentada sobre a louca aqui, a Sarah Winter, e essa frase do Lula, o STF estava acovardado. Né? E na minha opinião continua covardado, né? Tomou um pouquinho de coragem, porque também se não desse nenhum tipo de resposta agora, de fato a coisa estava andando para a galera logo invadir lá e tal, e fazer o que quisesse, né? Mas assim, esse movimento 300, ele é mais um movimento bolsonarista, né? Que demonstra o seu fundamentalismo, né? Pessoas perigosas, covardes, né? Violentos e, portanto, perigosos, né? Mas como tu bem disseste, esses 300 nunca passaram de 30, né? Quem viu aí as suas atividades, os seus eventos, as suas manifestações sempre foram aí num grupo bem reduzido que, como tu disseste, não chegava a 30. Mas a imagem, né, potencializada através das redes sociais, potencializada através do disparo de informações em massa pelo WhatsApp, né, as ações e as ideias desses 30, né, estavam tomando dimensões bem grandes, né? Eu até brinco assim, poxa, que demora para dar um basta naquilo, né, Antônio? A gente que acompanha aí nos últimos anos, né, manifestações, por exemplo, quando os professores e as professoras saem às ruas para reivindicar melhores salários, né, para lutar contra a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o que acontece, Antônio? Né? São recebidos a bala de borracha, são recebidos à base do gás de pimenta, né? Abaixo do mau tempo pelos órgãos de repressão. Isso em qualquer manifestaçãozinha que é organizada onde tem um professor ou uma professora, só para dar um exemplo, né? Olha o que esses bandidos, porque isso não é manifestante, isso também não são ativistas como são noticiados na imprensa. Ativista é Chico Mendes, né? Isso não são ativistas, são bandidos, são bandidos. E que na primeira manifestação com aquele tipo de pauta, deveriam ter sido todos presos. Todos presos. E o que aconteceu? Aconteceu que foram protegidos. O subcomandante das forças, né, da Polícia Militar do Distrito Federal, ele caiu porque ele deixou acontecer aquela atividade. Aquela atividade de fogos contra o STF foi escoltada pela Polícia Militar, né? O governador tomou aquela medida porque ele soube, né, de fonte segura, né, de que o comando sabia daquela manifestação em frente ao STF, né? Então, infelizmente, né, parte também, assim como parte das Forças Armadas, parte da Polícia Militar dos estados entrou nessa paranoia, nessa lavagem cerebral
né, do Bolsonaro para apoiar esse governo miliciano. Eu me admiro um policial militar, um brigadiano, apoiar um governo que é formado por milícia. E quando a gente diz aqui milícia, né, é bandido. Ah, não, porque a milícia é formada por ex-policial. Caramba! Ex-policial não. Formada por bandido que mata a polícia. As milícias no Rio de Janeiro, em São Paulo e por aí vai, eles matam policiais. É isso que eles fazem também. É crime organizado. Tem nada de mocinho na milícia. Né? Então eu me admiro militares que moram na periferia, na grande parte dos policiais militares do país, moram nas periferias, vivem as mazelas que a nossa periferia vive, né? Tem suas companheiras, seus companheiros, seus filhos na escola pública, né? Suas companheiras, seus companheiros que trabalham na iniciativa privada ou também são servidores públicos, né? E que vivem na pele, né? Essa dificuldade, esse ataque aos direitos dos trabalhadores. Olha o que aconteceu, né? E aí tu vê em manifestações desses crápulas, desses bandidos, eles fazendo escolta, protegendo. E aí quando tá lá o seu professor, a sua professora que deu aula para eles quando eles eram, né, jovens, adolescentes, eles estão lá atirando bala de borracha, dando-lhe de cacetete, prendendo a qualquer situação. Então, assim, é uma vergonha. Então, é isso que eu queria registrar, né? Ali, esse grupo 300, essa figura deplorável aí, dessa tal Sarah Winter e desses demais que estão no entorno dela, isso são bandidos, tem que ir preso, né? Tem que ficar bastante tempo preso, porque atacar a soberania nacional, atacar os poderes, né? Trazer pânico aí para os órgãos de segurança, para ministros, que é isso? Ir para frente da casa de ministro ameaçar, dizer na TV que vai saber quem é empregada, quem frequenta a casa, quem não sei o que é isso? Ele dizia que não queria transformar o Brasil numa Venezuela, o Bolsonaro, né? Mas olha, está transformando o Brasil naqueles países, naquelas regiões do mundo mais fundamentalistas possível, né? Com esse tipo de ameaça. Então é mais um elemento que a gente traz para que esse governo acabe de uma vez e entre, né, para os livros de história como uma vergonha do nosso país. E é isso que vai acontecer, né? Bolsonaro vai ficar no Bolsonaro, os bolsonaristas e quem apoiou esse regime ficarão na lata do lixo da história, né? Assim como os nazistas, assim como os fascistas, esses também ficarão na lata do lixo da história do mundo. Agora nós temos um último item agora, que nós já estouramos aí 1 hora de live, que é a grande notícia da semana que o prenderam o Queiroz. Antes disso, fazer uma introdução aqui. Quem é que prendeu o Queiroz? Foi a Polícia Civil de São Paulo, em parceria com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não foi a Polícia Federal. E com o Ministério Público, né? Oi? Oi, fala. E com o Ministério Público. E com o Ministério Público, correto. E aí não tinha Polícia Federal, não tinha Lava Jato, tá? Sabe? Não tinha os heróis, os paladinos da moralidade, não tinham. Não esquecendo que o Bolsonaro está em guerra com os dois governadores, governador do Rio e governador de São Paulo, né? Obviamente que eles articularam, todo mundo sabia que o Queiroz estava no Brasil, todo mundo sabia onde é que ele estava escondido, isso era público para todo mundo, só que não tinha interesse de prendê-lo. E agora se aconteceu o interesse de prendê-lo. E olha o que é mais curioso. 1 ano e 4 meses, o ex-juiz, o Sérgio Moro, ficou à frente do Ministério da Justiça e nunca achou o Queiroz. Nunca achou o Queiroz. 1 ano e 4 meses ele não conseguiu encontrar o Queiroz. Aí na briga lá da direita com a extrema-direita, né? Um querendo ferrar o outro, tiveram que prender o Queiroz para poder emparedar o Bolsonaro. E essa é a parte interessante, né? Que a Polícia Federal hoje, ela é o braço da milícia.
o braço da milícia à Polícia Federal, junto com o Exército, né? Então, a milícia do Bolsonaro tem o Exército do lado dele e mais a Polícia Federal, né? Bom, e aí mesmo assim o Queiroz aparece e dá todo este fuzuê. E a gente tem mais o ministro da Educação que caiu e fugiu do país. Fugiu do país. Dá uma comentada sobre isso para a gente ir finalizando. Bom, é isso, né, Antônio? O Fabrício Queiroz, ele na verdade, ele é um dos principais pontos aí de fragilidade aí do bloco, né, que defende ainda o presidente Bolsonaro. O Queiroz, ele não é apenas um faz-tudo, né, como alguns tentam colocar aí do Flávio Bolsonaro. Né? O Fabrício Queiroz, ele é o cara que coordenava um pouco, né, toda a relação, né, da família Bolsonaro com a milícia carioca ali de Pedras Altas, enfim, né, da Rio das Pedras, desculpa, né, com por exemplo, o miliciano Adriano da Nóbrega, né, que é um dos responsáveis aí pelo assassinato da Marielle Franco. Quem apresentou ele para a família Bolsonaro foi o Fabrício Queiroz. O Fabrício Queiroz manda, né, na milícia daquela região, né? Inclusive, a gente ainda não sabe nada, Antônio, né? O processo, o acúmulo de provas por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ele é muito extenso, né? Nem 10% deve ter vindo à tona ainda, né? Fabrício Queiroz arrecadava, né, durante aí todo, porque temos que lembrar o seguinte: a família Bolsonaro é deputado federal há quase 30 anos. Né? Nesse meio tempo, ele elegeu filho deputado federal, filho deputado estadual, filho vereador, filho senador, né? E todos esses com grande aparato, né, de cargos à disposição, fora prefeituras e outros cargos que eles tinham à disposição, né? Então, todas essas figuras, né, os levantamentos do Ministério Público colocam aí que só de familiares ou pessoas muito próximas à família Bolsonaro, né, passaram e foram nomeadas em cargos durante todo esse período mais de 200, né? Se fala em muito mais aí de 3 a 4 milhões de reais só nesse esquema de rachadinha de repasse, né? Aquele cheque, por exemplo, aqueles 2 cheques de 24 mil reais na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, aquilo ali não era pagamento de bolhufas, aquilo ali era parte da Michele, que temos que registrar aqui, foi, né, antes de casar com o presidente, ela foi assessora dele em Brasília, né? E de lá se conheceram durante esse período, e ela, por óbvio, teve que sair depois que casou com ele, saiu, mas continua recebendo seus 24 mil reais em cheque. Aí, claro, o Queiroz, que fazia tudo em dinheiro, tudo na boca do caixa para escapar, né, das fiscalizações, deu ali umas rateadas e 1 ou 2 vezes pagou ela em cheque, né? Mas então o Queiroz é um grande líder, é um grande organizador, homem de extrema. O Queiroz é de tanta confiança do Bolsonaro, né? Primeiro, que ainda não morreu, né? Então não mandaram matar ainda. Então tu vê que é de muita confiança da família Bolsonaro. É um cara extremamente perigoso, porque ele era o cara que meio que comandava, inclusive, figuras como o miliciano, né, extremamente perigoso, Adriano Nóbrega, que foi né, morto aí numa operação também de muita coincidência lá na Bahia, né? Que na minha opinião é uma queima de arquivo. Então o Queiroz é o grande líder abaixo de Bolsonaro dessa quadrilha. Né? O Queiroz não é qualquer um. Ele está abaixo hoje só do Bolsonaro. Né? Então, assim, a gente teve aí durante o final de semana imagens, por exemplo, de câmeras de lotéricas, né? Onde o Fabrício Queiroz, pasme, só de plano de saúde e de mensalidades das filhas do Flávio Bolsonaro, apenas nessas 2 áreas, em 2 ou 3 anos, foram pagos quase 300 mil reais. Em 3 ou 4 anos, entre planos de saúde e mensalidades de filhos, foram mais de 300 mil reais. Então, são milhões movimentados. E além da rachadinha, claro, também nesse bojo,
tem aí, né, o dinheiro do tráfico de droga, o dinheiro dos esquemas das milícias, né, do Rio de Janeiro que eles comandavam. Né? Então, o Queiroz é o grande líder desse processo todo. Está preso, né? Foi preso na casa do advogado pessoal do presidente da República. Vou reforçar aqui. Fabrício Queiroz estava há quase um ano na casa do presidente, do advogado pessoal. Ele não é advogado, o Acef aqui, ele não é advogado apenas do Bolsonaro, apenas do Flávio. Ele também é advogado do Bolsonaro e nos últimos meses andou por tudo que é canal de comunicação e por tudo que é rádio desse país e apresentado como advogado do Bolsonaro, falando um monte de bobagem, um monte de abobrinha, né? E ontem teve a capacidade de dizer no Jornal Nacional, e até sofreu tomou um balão da jornalista, né? Onde quando ele diz, olha, eu não conheço o Queiroz, nunca falei com o Queiroz, eu nunca troquei uma mensagem com o Queiroz. Sim, ela perguntou, sim, mas o cara estava na tua casa de que jeito? Ele pulou o muro? Ele entrou voando? Pulou de paraquedas? Como é que ele está na tua casa? E aí, tu, né? Então os caras, assim, nem para mentir mais estão conseguindo mentir, né? Então, assim, é um absurdo. E o cara, no dia anterior à prisão do Queiroz, ele teve reunião com o presidente da República. É uma figura da relação mais que pessoal do presidente. Inclusive, esse advogado, eu li algumas matérias esse final de semana também, onde ele diz que ele comentava antes da prisão do Queiroz, inclusive, que ele dizia, olha, vocês dizem que o Queiroz é o homem bomba sou eu. Quem sabe das coisas da família Bolsonaro sou eu. Se tem alguém que pode derrubar o Bolsonaro, sou eu. Né? E a sua mulher, inclusive a sua ex-mulher, na verdade, a empresa da sua ex-mulher, que provavelmente deve ser laranja dele, né? Recebeu aí quase 50 milhões de reais em convênios com o governo Bolsonaro nesse último ano e pouco que Bolsonaro está no poder. Vejam, quase 50 milhões de reais. Né? Então, ou seja, estavam sendo muito bem pagos para deixar Fabrício Queiroz bem escondidinho. E o Ministério Público do Rio ainda colocou. O advogado desse UACF, ele vigiava passo a passo a vida de Queiroz. Né? Ele sabia para quem o Queiroz mandava mensagem, com quem o Queiroz conversava, o que o Queiroz fazia. Né? Ele tinha aplicativos de monitoramento, né, do celular do Fabrício Queiroz online no seu celular. Então, se o Fabrício Queiroz ligasse para a esposa, ele sabia, né, inclusive o conteúdo da conversa do Queiroz. Então, assim, há uma clara, Antônio, né, crime, né, cometido, é claro crime cometido pelo presidente da República. Né? Hoje, infelizmente, o que barra, né, o impeachment do presidente, estes partidos como o PTB, como o PSD, né, como republicanos, né, entre outros, que compõem aí esse centrão que estão segurando as coisas. Mas é uma vergonha o que acontece no Brasil hoje, Antônio. É uma vergonha. Né? E no meio de tudo isso, mais de 1 milhão de brasileiros infectados e quase 51 mil brasileiros e brasileiras que perderam suas vidas. Infelizmente, esse é o Brasil. E o Eitraub, né, vou deixar para ti, eu acho, fazer esse fechamento aí dessa outra figura deplorável aí que fugiu, né, para os Estados Unidos para não ser preso aqui no Brasil. Essa questão do ministro, o ex-ministro da Educação, e a gente tem que sempre estar resgatando essas questões, assim, eu acho que é importante, porque senão passa desapercebido, e aí fica com uma coisa assim, mas é normal, tudo mais. Bom, o ministro da Educação ela só foi demitido quando ele já estava em solo estadunidense. Quando ele já estava em Miami, ele foi demitido. Então, ele pôde voar do Brasil para os Estados Unidos livremente, sem ninguém impedir ele. Nós estamos vivendo num período de bandidagem desenfreada nesse país. O Itamaraty está completamente desmoralizado, o Itamaraty. As relações internacionais do Brasil não existem, porque simplesmente foi tudo saqueado. Não se respeita, não se cumpre regras, é uma bandidagem
estarrecedor. Eu fico imaginando assim, ó, o Haddad, quando era ministro da Educação, imagina se o Haddad estivesse respondendo o processo e fugisse do país. Sabe o que que aconteceria? A Interpol ia lá, ia pegar ele pelas orelhas lá, ia trazer aqui no primeiro voo, num jatinho particular, iam trazer o Haddad de volta. Qualquer um da esquerda que passasse por uma situação dessas, o PSOL e outros partidos, o PCdoB, se tivesse um ministro que fugisse do país, a Interpol ia pegar ele na hora. E esse cara já ia voltar para o Brasil preso já e condenado. Olha o escândalo que a gente está vivendo nesse país, a bandidagem. Esse cara fugiu do país, destruiu a educação desse país, acabou com tudo. Queria intervir nas universidades públicas. Não teve um plano de atuação na questão da pandemia. As prefeituras que estão tendo que se virar por conta própria do Estado. E agora, como é que a gente pode classificar esse cara? Esse cara é um vagabundo, é um pilantra, é um marginal, é um delinquente. E nós estamos vivendo com essas criaturas. E aí eu faço uma adendo aqui para que a gente não perca o norte dessa questão toda, que é o seguinte, na minha opinião pessoal, o Bolsonaro acho que ainda não cai. Ainda não cai por todas as lives que nós já fizemos aqui. E a gente diz assim, ó, o Bolsonaro representa a política econômica do PSDB, da Rede Globo, ele representa essa política econômica do SBT, da Record, da Folha de São Paulo, do Estadão. O Bolsonaro representa essa política econômica que interessa para essa elite podre. Essa mesma elite que está indo para cima do Bolsonaro, o cuidado que nós temos que ter é o seguinte: eles querem domesticar o Bolsonaro, eles não querem tirar o Bolsonaro. Eles vão emparedar. Essa semana, quando o Queiroz foi preso, o Bolsonaro fechou a boca 90%. Está acuado. Então, assim, ó, as elites querem apenas enquadrar o Bolsonaro, não querem tirar ele do poder. Tá? Se tirar ele do poder, vai correr um risco muito grande da esquerda voltar, e é isso que eles não querem. Então, essa eu acho que é a grande questão para a gente ficar atento, porque só quem vai tirar o Bolsonaro de fato do poder vai ser as ruas, né? Não esquecendo, a ditadura militar ela caiu oficialmente em 1985, porque teve a questão das diretas em 1984, um ano antes. Tá? E cada comício que era feito no país tinha 1 milhão de pessoas. Em Porto Alegre, em 84, tinha 1 milhão de pessoas, o que hoje nós conhecemos por Largo Glênio Pérez, na época chamada Praça 15. 1 milhão de pessoas tinha ali naquela manifestação. Isso que derrubou a ditadura militar. O que vai derrubar o Bolsonaro é o povo na rua. E quando nós acabar com essa pandemia aí, nós vamos para a rua com mais força, né? Vamos engrossar essa massa que está na rua. Acho que é isso, Diogo. Essa semana foi uma boa live, né? Tivemos muitos acontecimentos. Esperamos que na próxima semana, vamos torcer, é claro, para que o número de infectados comece a baixar, o número de mortos comece a reduzir, o ideal é que fosse zero, né? E para que a gente consiga aí retomar o país. Da minha parte era isso. Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite a todo mundo que nos acompanhou essa noite, né? Precisamos, né, continuar atentos, né, continuar firmes, né, continuar fazendo bom combate em todos os momentos, todos os dias, né, dentro das nossas possibilidades, né, dentro do que nos cabe, respeitando aí o distanciamento social, fazendo o que infelizmente, né, o presidente da República não defende, né, mas nós temos o papel enquanto militante, enquanto cidadão, né, de estar trabalhando por isso e influenciando, né, dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades, a todos e todas que estão ao nosso redor. Então, que essa semana seja uma semana de
menos sofrida para o povo brasileiro, né, que as coisas comecem a melhorar, não por conta, né, do presidente nem dos seus aliados, mas por conta do povo. Então, terminamos. A Leandra Freitas, de Portugal. Parabéns, ótimas reflexões sobre o nosso cenário. Muito bom. Aí, semana que vem, nós voltamos com mais uma live. Só terminando aqui o comentário aqui para deixar um obrigado pela participação de todos e todas, né? E na próxima semana nós voltaremos. Obrigado, Diogo. Obrigado a todos que participaram e até a próxima. Valeu, Antônio. Boa semana para ti.